Dupla brasileira que é hegemônica no bobsled nacional sofre derrota inesperada nas Olimpíadas de Inverno. O povo brasileiro, sempre otimista, até porque a gente está aqui no sofá e não lá, menos 30 graus, chora no dia esportivo de hoje, mas se mantém otimista. Boa noite, Serginho. Boa noite, craque Daniel. E você falou muito bem, o otimismo estava em alta, Daniel. Porque a gente estava indo muito bem nessa prova, Daniel. A gente foi a primeira dupla a descer nessa pista e já batemos o recorde da pista, de cara. E ficamos já com a medalha de ouro. Quando veio a segunda dupla, a gente caiu pra prata. Quando entrou a terceira dupla, caímos pro bronze. Aí depois da quarta dupla, a gente já foi caindo e paramos em 27º. Mas nós sentimos o gostinho de cada medalha, Daniel. Mais uma vez, perdemos a oportunidade de vingar o 7-1, já que a dupla alemã ficou em primeiro. Faltou catimba, Daniel. Faltou catimba, mas não faltou humildade. Na verdade, sobrou humildade para a equipe brasileira, mas ainda teremos aí outras baterias para nossa equipe, nossa dupla de Edsons aí, tentar aí mais uma esperança de outra decepção para o Brasil. E depois desse baque, Serginho, que foi essa derrota, é hora da gente colocar a culpa em alguma coisa. O que faltou, Serginho, para a dupla brasileira? A primeira coisa que faltou, craque Daniel, foi saber praticar o esporte. Isso aí acho que foi a primeira coisa que faltou e pouca gente se deu conta disso. Tanto que isso não foi comentado durante a transmissão. Essa falha realmente. E equipes como a Alemanha aí, que ficou na liderança, eles se dedicam aos esportes, às atividades deles. Eles tiveram essa sacada aí realmente interessante. E outra coisa também, que você olhava lá os competidores dos outros países, era capacete de aviação, capacete de Fórmula 1, capacete de lancha. E o nosso brasileiro com um capacete de motoboy, um entregador de pizza. Mas aí eu vou discordar de você, Serginho, que a tradição brasileira no motoboy é muito considerável. Achei acertada essa decisão da nossa equipe de capacete de motoboy, porque o motoboy no Brasil, em termos de velocidade, ele está realmente à frente. E digo mais, faltou emular mais essa situação do motoboy brasileiro. De repente, em vez do rapaz que fica ali atrás, abaixado, colocava uma caixa de pizza e falava pro piloto, que estava com o capacete do motoboy, se não entregar em menos de 48 segundos, que é o tempo da pista, vou descontar do seu salário. Ele ia chegar. E ele ia fazer essa entrega. Com certeza. E eu fiquei sabendo também, Serginho, uma outra informação aqui, que alugar o trenó é mais barato, alugar o trenó no local é mais barato do que você levar o seu trenó, pagar pelo transporte do trenó. Inclusive ficam vários camelôs ali em frente à pista perguntando aí, tem trenó? Quem tá sem trenó? Tô com trenó aqui. E o Brasil poderia tentar esse aluguel ou, já que faltou malandragem brasileira, poderia pedir um trenó emprestado para uma equipe que tem um trenó melhor. Faltou essa malandragem aí. Ficava esperando ver quem desceu primeiro e depois aí podia dar uma voltinha. Vai usar seu trenó aí? Posso dar uma volta? Só pra ver como é que é. Posso dar uma volta no trenó? Agora, outra opção também seria usar o atleta Tonga como trenó, Daniel. Metia uma segunda demão de óleo nele, botava ele deitadinho ali com a cabeça pra frente e vinha os dois brasileiros em cima, a gente faturava esse ouro mole aí. Não sei se eu senti isso ou se é mais um palpite jornalístico meu, mas eu acredito que os atletas brasileiros possam ter ficado com um pouco de receio em relação a ter uma contusão numa prova dessa, pelo simples fato de você estar descendo uma rampa de gelo a 140 km por hora, de colã. Então, pode dar essa impressão de que você vai se machucar. Pode dar essa impressão, mas eu acho que não tem que ter esse medo, porque você está numa competição de inverno, uma rampa de gelo, assim. Se você tiver um hematoma, você não precisa nem pedir gelo, você só deita no chão, você está dentro de um saco de gelo gigante. E o rapaz lá, o comentarista do Sport TV lá, o Raskid, ele disse o seguinte, Daniel, que você não pode só proteger a cabeça nessa prova, não. Você tem que proteger o ombro, você tem que proteger as costas, o pescoço. Então, na verdade, ao invés de você usar um capacete, de repente era melhor você entrar dentro de um grande capacete e descer já num grande capacetão gigante. Vestir um capacete imenso e descer rolando. E às vezes até rolando você conseguiria até uma velocidade maior do que descer deslizando. E aí você teria coragem também para descer e seria uma grande aventura. E acabar com essa coisa do brasileiro, o atleta olímpico de inverno brasileiro, de ficar reclamando falta de recurso, como se fosse obrigado a ir. Poderia ter ficado em casa e ia conseguir um resultado muito parecido, Serginho. Mas eu queria fazer uma denúncia. Denúncia!
O Brasil tá usando as Olimpíadas de Inverno para formar comentarista, Daniel. Isso não tá sendo falado, tá na cara de todo mundo aí. Essas emissoras que transmitem aí, que na verdade é uma só que essa do Sport TV aí, tá mandando jornalista pra lá, pra competir na prova. Aí o cara, obviamente, tem um desempenho que não é um desempenho de ponta, mas ele observa cada um, Daniel. Já aprende os caminhos da derrota. Com certeza. Depois ele já vai ficar habilitado para poder comentar o esportista do futuro aí brasileiro, que provavelmente vai ter o mesmo desempenho ou pior que o dele quando for competido. A Olimpíada de Inverno, Serginho, eu gostaria de parabenizar você por essa denúncia. Eu fico feliz. Porque é uma grande indústria de futuros comentaristas de esporte olímpico. É como se fosse a categoria de base do jornalismo olímpico de inverno brasileiro. É o grande plano aí, denunciado por você, o grande plano por trás dessa participação do Brasil nessa competição. Agora, ninguém nasce, craque Daniel, para ser atleta de bobsled. Muito difícil. Porque o maior talento para você ser piloto de bobsled é você encontrar alguém compatível com você, Daniel. Isso aí não é aplicativo de namoro, Daniel. Até porque é uma situação ali dentro do treinador de intimidade muito grande. Exatamente, você tem que ficar o tempo inteiro colado com a cabeça na nádega do teu parceiro. Então tem que ser alguém que você pelo menos conheça minimamente ele. Mas, Serginho, o que me entregou é o seguinte: já que se trata de uma corrida, e temos ali os carros e temos ali a rampa, por que não descem todos ao mesmo tempo, Serginho? A grande graça da corrida é você ver todos ali tentando ultrapassagens. Eu não entendo por que tem que ser um de cada vez, aí marca o tempo e depois compara o tempo. Então por que tá todo mundo na Coreia? E aquela pistinha fininha ali, se você botasse 40 bobsled para descer junto, ia ser um show. Uma grande emoção, uma grande emoção. Em termos de entretenimento seria fantástico. No final da prova podia até estar sorteado ter um piloto do brasileiro dentro do bobsled da Alemanha. Até porque ia acabar acontecendo isso. Ia virar uma grande dupla mista. De repente poderia dar medalha para todo mundo. Mas aí do jeito que eles fazem, comparando tempos, poderia ficar cada um muito bem em seu país. Fazia sua própria rampa dentro de casa ali o seu tempo, mandava o tempo por e-mail pro pessoal do Comitê Olímpico, e eles viam quem tem o tempo melhor e mandava já a medalha pelo correio. Até porque é difícil assistir essas provas, Daniel. Porque a imagem não te ajuda. Você não sabe se o cara tá indo mais rápido, você não sabe se o cara tá indo mais devagar, é tudo a mesma coisa. Ao mesmo tempo também fica passando a opção de número, o número do cara veio antes, o número fica verde, uma hora o número fica vermelho, aí depois o número some. Aí fica azul, aí ganha um outro cara de uma outra prova, aí corta pra uma prova de esqui que o cara dando pirueta, aí volta pra aquela prova ali. E mais, você às vezes é obrigado a ler, Daniel, sendo que você tá no horário de lazer, Daniel. Você não vai ser obrigado a ler. Nosso forte abraço de hoje para o russo Alexander Krushelnitsky, que é suspeito aí, um atleta de curling suspeito de uso de doping, Serginho. Saiu essa notícia aí. E eu faço a pergunta, Serginho, por que um atleta de curling vai ver necessidade para um uso de doping? Talvez seja simplesmente um ser humano que caiu nas garras do uso de drogas, do vício em drogas, e usa esse esporte olímpico de inverno apenas como desculpa para o seu parque de diversões aí, que é se drogar. Ou então às vezes é para ele se manter acordado, Daniel. E ele podia resolver simplesmente isso tomando um café forte. Ponto final no Falha de Cobertura de hoje. Use as hashtags O Inverno é Nosso, hashtag Falha de Cobertura e hashtag Falha de Inverno para comentar sobre esses belíssimos esportes das Olimpíadas de Inverno e para comentar sobre os nossos comentários e para mandar perguntas que podem ser respondidas pela gente ou podem ser ignoradas, mas mande sua pergunta. A gente fica feliz de saber que vocês estão mandando perguntas, que vocês estão bem, estão com saúde, estão agasalhados e bem alimentados.